Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast sobre o fim dos tempos. Eu sou o Vinícius aqui da Igreja no Gama, estou mais uma vez com o irmão Jorge. Fala, Jorge. Sim, obrigado, Vinícius. Estamos bom? mais uma vez aqui. Graças a Deus. Muito bom, muito bom. Estamos iniciando já o nosso quinto episódio aí da nossa já terceira temporada. Já são 3 temporadas, Jorge. Nós estamos já no quinto episódio da terceira. Sim, graças a Tudo Deus. certo? É isso mesmo? Estamos aqui, sim, perseverando, né? Pela Muito graça. bom, graças a continuamos. Deus. Graças a Deus por esse projeto, então, que Jesus vai abençoar a sua vida. Bom, hoje nós vamos, entrar num tema bacana aqui, nós vamos falar de vários pontos interessantes sobre o Hades, né? No episódio anterior, nós mencionamos o quarto e o quinto selo, né? Certo. O Jorge falou ali o significado da palavra, do Hades e tudo mais. Só que esse não é um tema muito simples, certo, Jorge? E pouco conhecido, na verdade. Não é um tema muito simples, então a gente precisa dar uma aprofundada nele e vamos fazer isso nesse episódio de hoje, o quinto episódio Sim. da terceira temporada. Então vamos lá, Jorge. Já que a gente mencionou, a gente falou do quarto, do quinto selo, e que dissemos que não é um tema muito simples, para começar, o que de fato é o Hades? Sim, O que é o Hades? Vemos a necessidade de explicar esse tema aqui, Vinícius, né? Porque somente conseguimos mencionar e explicamos pouca coisa, né? Então vamos explicar um pouco, né? Tomar esse episódio de hoje para explicar o que significa, o que é esse assunto aí sobre o Hades, né? Que lugar é esse, onde está ubicado, né? Então, no capítulo 6 de Apocalipse, versículo 8, quando fala do quarto selo, ele faz menção do cavalo amarelo. Vou ler aqui, versículo 8 diz: E olhei, e eis um cavalo amarelo, e seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. E foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, fome e com mortandade e por meio de feras da terra. Então, nós explicamos aqui que esse quarto selo, né, é o cavalo amarelo onde a morte, né, está tomando mais conta da terra. Estão acontecendo muitas coisas, né, que explicamos, né, a morte, assassinato, pandemia, fome, e todas essas coisas estão gerando morte, pessoas que estão se perdendo, e nós vimos a necessidade de até pregar o evangelho porque pessoas estão morrendo sem esperança, ok? E essa palavra aí, né, quando fala de morte, é como se fosse algo personificado, né? Personificado. Inclusive, Vinícius, tem uma passagem na Bíblia, ou várias passagens na Bíblia, onde sempre estão essas duas coisas juntas, a morte e o Hades, né? A morte e o Hades. E sempre faz menção da morte como se fosse algo personificado, né? Exemplo, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26, faz menção disso aí. Vou ler aqui. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26, ele diz: O último inimigo a ser destruído é a morte. Viu? Então, o que é a morte, né? A morte é algo personificado, segundo o que explica na Bíblia, que num momento ele vai ser destruído, né? Então, sempre faz menção dessas duas coisas. Exemplo, Oséias, eu vou ler outro versículo aqui, que é em Oséias, capítulo 13, versículo 14. Também lembrando que eu expliquei, né, que no Antigo Testamento a palavra Hades, essa palavra vem do grego, no Antigo Testamento é a palavra Seol, é usada essa palavra. Então no Oséias capítulo 13, versículo 14 diz: E os remirei do poder do inferno, que essa palavra aí no hebraico é Seol, e os resgatarei da morte, viu? Aí estão as duas coisas, né? Então está fazendo menção, é uma profecia que o Senhor nos livraria do poder do Hades, ou do Seol, e do poder da morte. Graças a Deus, isso aconteceu por meio da obra de Cristo, ok? A obra de Cristo, quando ele passou por esse processo da morte e da ressurreição, ele venceu e ele nos livrou do poder da morte e do Hades. Depois continua: Onde estão, ó morte, as tuas pragas?
onde está o inferno, ou o Hades, o Seol, a tua destruição? Meus olhos não veem em mim arrependimento algum. Então, era uma profecia no Antigo Testamento de que o Senhor iria vencer o poder da morte e do Hades. Onde nós mais vemos essas duas palavras e vemos o Senhor vencendo isso? Está em Apocalipse capítulo 1, versículo 18. Diz: e aquele que vive, eu vou ler na última parte do versículo 17. Não temas, eu sou o primeiro e o último, falando de Cristo, né? E aquele que vive, e estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades. Aleluia, louvado seja o Senhor. Podemos dizer então, Vinícius, que no processo da morte e da ressurreição, o Senhor entrou, foi pegado pela morte, ele entrou no Hades, nesse lugar, e ele no terceiro dia, ele abriu uma porta de saída no Hades, que não existia, que se chama a ressurreição. E não somente isso, Vinícius, ele tirou o poder e as chaves da morte e do Hades, e agora o Senhor tem essa chave, tem esse poder sobre a morte e o Hades. E também Apocalipse capítulo 20, versículo 14, faz menção de que a morte e o Hades serão destruídos. Vou ler aqui, 20, 14, ele diz: então a morte e o Hades foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então o lago de fogo vai ser a lixeira do universo, onde no final o Senhor vai lançar aí todo aquilo que já não vai prestar, né? Então a morte será lançada nesse lugar, e o Hades, que é o lugar que vamos ver mais na frente, que é o lugar onde vão as almas, os espíritos dos mortos, já estará esvaziado esse lugar e todo será lançado no Hades, né? Sim, muito bem, muito bem. E aí, Jorge, o seguinte, a gente precisa entrar num outro ponto também, voltar em um dos pontos com mais detalhes, né? Acredito eu que dá pra gente explorar mais detalhes disso. Sim. Que é onde se encontra, certo? Onde no caso, onde fica esse lugar? Onde é que fica o Hades? Interessante, né? Essa é a pergunta. Ok, quando nós vemos a experiência do Senhor, já sabemos então que o Senhor entrou nesse lugar, né? Ele entrou na morte, no Hades, no terceiro dia ressuscitou, venceu esses dois lugares, tirou as chaves, né? Só que quando o Senhor, vamos analisar alguns fatos aqui. Quando o Senhor morre, o Senhor falou assim: Pai, em ti encomendo meu espírito. Ele entregou seu espírito ao Pai, ok? Podemos dizer que o Pai, o Deus, é aquele que guarda o nosso espírito, porque o fôlego do espírito foi dado por ele, ok? O corpo, lembrando, né? Vou lembrar antes. Nós somos espírito, alma e corpo, ok? Isso está em 1 de Tessalonicenses 5:23. Todo o nosso ser está composto por essas três partes: espírito, alma e corpo. Então, quando o Senhor morre na cruz, ele entregou seu espírito ao Pai. Pai, em ti encomendo meu espírito. E aí o Senhor morreu. O corpo dele foi para o túmulo, ok? Mas a alma do Senhor foi para o Hades, foi para esse lugar. Já estava profetizado assim desde o Antigo Testamento. Exemplo, Salmos capítulo 16, versículo 10, ele diz assim: pois não deixarás a minha alma no Seol, ou no Hades, né? Nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Então o Senhor ficou morto, o corpo do Senhor ficou no túmulo, não viu corrupção no seu corpo, e a alma do Senhor não ficou no Hades, ou seja, fazendo menção de que a alma do Senhor foi a esse lugar. Esse versículo também está mencionado quando Pedro, na pregação do Evangelho, no dia de Pentecoste, ele faz menção disso, de que a alma do Senhor não foi deixada no Hades, né? Falando da morte e da ressurreição do Senhor. Atos capítulo 2, versículo 27, ele diz:
porque não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. E no versículo 31, explica o versículo. Diz, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixada na alma no Hades, nem o seu corpo experimentou corrupção. Ok? Então, a alma do Senhor foi então àquele lugar, Vinícius. A esse lugar, né? No Hades. E a pergunta é a seguinte, né? Você perguntou onde fica esse lugar. Então, se a alma do Senhor foi ao Hades, a pergunta é onde fica o Hades. Então, Mateus tem um versículo muito interessante, que está em Mateus capítulo 12, que eu somente mencionei na semana passada. Mateus capítulo 12, versículo 40. Ele diz o seguinte, vou ler aqui. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então, nesses 3 dias e 3 noites que o Senhor estava morto, onde ele entregou seu espírito ao Pai e seu corpo ficou no túmulo, a alma do Senhor foi ao Hades, né? Então, se o Senhor ficou 3 dias e 3 noites no Hades, onde fica o Hades segundo esse versículo? Coração da terra. No coração da terra, ok? Só que você tem que entender, esse lugar, o Hades, onde foi a alma do Senhor, nós vamos explicar também aí que aí vão as almas das pessoas que estão mortas. É um lugar espiritual, não é um lugar físico. Se você vai, né, fisicamente a esse lugar, você vai ver o núcleo terrestre, o núcleo da terra. Né? Você não vai ver esse lugar. É um lugar, você tem que entender, é uma esfera e é um lugar espiritual. Então, tem outros versículos onde também fazem menção a isso aí. Um deles está em Romanos. Vou ler aqui. Livro de Romanos, o capítulo 10, versículo 6. Vamos ler aqui. Diz: mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes no teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo. Ou, falando da encarnação, ok? Fazendo menção da encarnação. E o versículo 7 faz menção à ressurreição. Ou, quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Então, quando faz menção do abismo, está fazendo menção também desse lugar que é o Hades, ok? Que é onde o Senhor, a alma do Senhor foi e foi levantado no terceiro dia. Tem outro versículo interessante, que ele está em Efésios capítulo 4. Ok? Efésios capítulo 4, versículo 9. Ele diz: ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Então, quando fala aqui abismo e lugares, regiões inferiores, é o mesmo lugar no Hades onde a alma do Senhor foi nesse momento da morte e da ressurreição, 3 dias e 3 noites. Muito bem, Jorge, só uma pergunta aqui agora, assim, rapidão. O que acontece nesse lugar? O que acontece lá no Hades, assim? É interessante, né? Saber o que acontece nesse lugar. É um mistério, né? Saber esse assunto, esse mundo espiritual aí. Mas na Bíblia passa lá. Na Bíblia faz menção disso, né? Tem uma passagem que está em Lucas capítulo 16, versículo 19, onde muitas pessoas denominam isso aí como uma parábola, mas não é uma parábola. Uma parábola, normalmente o Senhor faz menção de um lugar, de algo, mas não faz menção de pessoas, né? Só que esse lugar, essa passagem aqui de Lucas capítulo 16, versículo 19, o Senhor usou para exortar aos fariseus, né, ao povo de Israel, mas também usou para descrever algo relacionado com esse mundo espiritual aí, fazendo menção de que se eles não recebiam o evangelho, eles iriam a um lugar que não é o lugar que Deus está querendo que nós, nossa alma,
repose nesse lugar, ok? Então, muito bom, vamos ler aqui, capítulo 16, versículo 19, para entender melhor. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidades, né? Então, o Senhor faz menção aqui de uma pessoa rica que somente vive para ele mesmo, né? E tem um viver sem nenhum tipo de preocupação, como se isso vai acontecer o tempo todo, né? Ele nunca vai morrer, sempre vai desfrutar da vida, mas não tem preocupação nenhuma com a salvação, ok? Depois no versículo 20 diz: havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Então, faz menção então de duas pessoas, ok? Temos que ver o mendigo e o rico, ok? O rico e o Lázaro. Então, no versículo 22 diz: aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Já vamos explicar aí que lugar é esse, né? Mas o seio de Abraão é um lugar que vamos ver aí. É uma seção do Hades, ok? Onde vão os filhos da fé. Quando faz menção do seio do Abraão, está fazendo menção de um lugar que é um lugar de descanso, ok? Um lugar de repouso. Então depois diz: morreu também o rico e foi sepultado. Então, versículo 23 diz: no inferno, essa palavra aí no inferno, no grego é no Hades, ok? Então você tem que trocar aí a palavra para entender melhor, a palavra inferno por Hades. Então, no Hades, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, presta atenção. Ele estava nesse lugar no Hades, né? E ele estava em tormento, o rico, ok? Aquele que vivia, se regalava esplendidade, né? Ele vivia para ele mesmo. Quando ele morreu, ele foi ao Hades. E nesse mesmo lugar, ele viu então a Abraão e a Lázaro no seu seio, ou seja, no lugar de descanso. Por enquanto ele estava sendo atormentado, vamos ver aqui, o Lázaro, juntamente com o Abraão, estava em outro lugar, né? Estava em outra esfera desse mesmo lugar. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então, o que é o Hades, Vinícius? O Hades é o lugar onde vão os mortos. Só que o Hades tem dois lugares, está dividido em dois lugares, né? Ele está dividido no seio de Abraão, que é onde vão as almas dos filhos da fé, os que morrem na esperança da ressurreição de Cristo. E no outro lugar está um lugar de tormento, ok? Um lugar onde as almas das pessoas nunca ficam satisfeitas, nunca estão descansando e sempre estão sofrendo, ok? E nós devemos lembrar, isso deve chamar a nossa atenção, porque toda pessoa que morre sem a esperança da salvação, ele vai a esse lugar de tormento, que na verdade é um inferno, né? É um lugar de muito sofrimento, onde a alma da pessoa não tem descanso. E assim, e se você, querido ouvinte, você ainda não recebeu ao Senhor como seu Salvador, eu quero chamar você para você receber o Senhor, abrir seu coração e aceitar a Cristo como seu Senhor e Salvador. Somente em Cristo temos perdão de pecados e somente em Cristo temos a esperança da ressurreição. E as almas que morrem nessa esperança
vão a esse lugar de descanso, esse lugar onde não existe sofrimento, onde as pessoas vão, a alma das pessoas vão dormir, vão descansar até o dia da ressurreição, ok? Então, no versículo 25 diz: disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, presta atenção, aqui, ou seja, no Hades, ele está consolado e tu em tormento, viu? Os dois lugares aí. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós. Ou seja, esse lugar, o Hades, ele está separado por um grande abismo. Então, que separa o lugar de tormento do lugar de descanso. Ok? De sorte que os que querem passar daqui para vós outros, não podem, nem os de lá passar para nós. Ou seja, um lugar dividido por um abismo onde não existe a possibilidade de mudar de um lugar a outro. Ou seja, esses lugares que menciona muitas vezes que esse purgatório, lugar onde se purificam as almas, esse lugar não existe. Somente está o Hades, que está dividido por esses dois lugares, onde um lugar vão as almas que vão ser atormentadas, né, até o dia da ressurreição para ser lançada para o lago de fogo, e o lugar de descanso onde estão os filhos da fé. Então o versículo 27 diz: então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna. Então, olha só, a pessoa que estava no lugar de tormento, ele estava rogando para que alguém fosse a pregar o evangelho para os parentes dele, para que eles não fossem a esse mesmo lugar a sofrer o que ele estava sofrendo. Né? Curioso, né? Mostrando de que nós precisamos pregar o evangelho às pessoas para que não participem desse lugar. 28 diz: porque tenho 5 irmãos. Quantos irmãos você tem, Vinícius? Quantos primos? Quantos parentes? Muita gente. Nós devemos orar por eles, porque se eles não recebem a esperança do evangelho, Vinícius, eles vão ir a esse lugar. Essa é a verdade, essa é a realidade. Senhor. Então, para que lhe dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Então ele pensava assim: eu já estou sofrendo, mas maior sofrimento vou ter se eu vejo também eles aqui nesse lugar sofrendo o que eu estou sofrendo, né? Okay. Então o versículo 29 diz: respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Falei certo, né? Arrepender-se-ão. Isso. Ok. Então ele falou assim: não, mas se alguém sai desse lugar, né? Se alguém saísse, desse lugar do Hades e fosse até eles, eles poderão se arrepender e ser salvos e não participar desse lugar. Então, quem saiu desse lugar foi Cristo. Agora Cristo quer ir para as pessoas, para que conheçam o Salvador, aquele que venceu a morte e o Hades, para que eles não participem desse lugar. Por isso que a morte está levando as pessoas, está matando as pessoas por meio de doença, assassinato, peste, né? Mas o Hades, as pessoas estão caindo nesse lugar, no lugar de tormento. No lugar de tormento, esse lugar está se enchendo o tempo todo de pessoas mortas. E nós falamos na semana passada, Vinícius, que um dos selos era a fome. E estatísticas oficiais mostram que cada 2 segundos morre uma pessoa, principalmente criança, de fome na terra. Fome. Então, imagina, né? Senhor Jesus. Então, o versículo 31 diz: Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, se uma pessoa não recebe a salvação, não tem a possibilidade de participar do lugar de descanso, do seio de Abraão, senão do lugar de tormento. Ok? Então, Vinícius, outros versículos que vão dar mais sentido a isso aqui. Quando o Senhor
ele estava na cruz. Lembra aquela passagem onde ele tinha duas pessoas no lado sendo crucificadas juntamente com ele? Então, uns dele não aceitou, não creu no Senhor, mas a outra sim. A outra falou: você estando na mesma posição, não tem temor de Deus. E ele falou: Senhor, por favor, se lembra de mim quando o Senhor volte no seu reino. Aí o Senhor falou: eu vou buscar essa passagem, está em Lucas 23, versículo 43. Lucas 23, versículo 43, ele diz: Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje, ou seja, desse momento que ele iria a morrer, né? Hoje estarás comigo no paraíso. Irmão, que maravilhoso. No último momento que ele estava vivo, ele teve a última chance de ser salvo, Vinícius, né? Isso mostra que a salvação é um assunto de fé, não de obra. Ele não tinha obra para justificar sua salvação, mas nesse momento ele creu no Senhor. Ele creu. Ele falou, vou ler aqui, versículo 42 diz: e acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Então ele creu no Senhor, ele creu que ele era o Senhor, que ele era o Rei dos Reis. E o Senhor falou assim: hoje estarás comigo no paraíso. Como o Senhor foi nesses 3 dias e 3 noites, como já mostramos, para o coração da terra, para o Hades, a alma dessa pessoa que estava aí também foi juntamente com ele. E que maravilhoso, né, Vinícius? Você entrar no seio do Abraão, num lugar de descanso com o próprio Senhor. E tenha certeza, toda vez que morre um filho da fé, ele é levado pelos anjos a esse lugar de descanso. Ok? Muito que maravilhoso, né? Tem outra passagem, né? Já mencionamos Mateus 12:40, que menciona que o Senhor foi ao centro da terra, né? Então, nesse lugar, para explicar um pouco mais, nesse lugar, nesse seio de Abraão, estão as almas dos filhos da fé. E já, os patriarcas, eles tinham consciência desse lugar. Vou ler aqui exemplo, Gênesis capítulo 25, versículo 8. Ele diz: expirou Abraão, morreu em ditosa velhice, avançado em anos, e foi reunido ao seu povo, fazendo menção que a alma dele foi a esse lugar de descanso. Tem outra passagem que está em Gênesis 35, versículo 29. Gênesis 35, versículo 29, ele diz: velho e farto de dias, falando da morte de Jacó, de Isaac. Expirou Isaac e morreu, sendo recolhido ao seu povo. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Então ele foi recolhido, a alma dele foi a esse lugar de descanso. Então tem várias passagens, Vinícius, onde vai nos ajudar a entender um pouco melhor o que está acontecendo nesse lugar. Um deles está em Números 16, eu vou ler aqui. Números, capítulo 16, versículo 30. Versículo 30, sim. Falando sobre a rebelião que fizeram os filhos de Corá. Então, no versículo 30 diz: mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita, e a terra abrir a sua boca e os tragar com todo o que é seu, e vivos descerem ao Seol, que aí usa a palavra abismo, mas no original no hebraico é Seol, então conhecereis que estes homens desprezaram o Senhor. O versículo 31 diz: e aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra debaixo dele se fendeu, abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Eles e todos os que lhes pertenciam desceram vivos ao Senhor. Imagina, a terra os cobriu e pereceram do meio da congregação. Então, com certeza, né? Esses aí desceram a um lugar
de tormento, né? O lugar de tormento dessa sessão. Então, agora vamos comparar esse lugar com 1 de Samuel. 1 de Samuel, capítulo 2. 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 6, ok? Diz: o Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer ao Seol e faz subir. Aí usa a palavra sepultura, mas no hebraico original é Seol. Faz descer ao Seol e faz subir, ok? E o outro é Jó, capítulo 21, versículo 13. Vamos ler aqui, Jó, capítulo 21, versículo 13. Diz: passam eles os seus dias em prosperidade e em paz descem à sepultura, que a palavra certa aí é Seol, e em paz descem ao Seol. Então, essas duas passagens, esses dois versículos mostram que tem um lugar onde as pessoas descem em tormento ou para tormento, e um lugar onde as pessoas descem no Seol, descem para paz. Então, nós devemos nos preocupar, Vinícius. A única chance que nós temos para descender com paz a esse lugar, se o Senhor permitir que nossos dias acabarem, né, nessa terra, a única chance que nós temos é agora de resolver todos os nossos problemas, todos os problemas dos nossos pecados, para descer em paz para essa seção do Seol, que é o seio de Abraão, descer em paz, ok? Então devemos aproveitar essa chance que nós temos hoje. Muito bem, Jorge. Então vamos já finalizando aqui para nossa última pergunta. E aí eu queria ler um versículo aqui que em 1 Pedro, capítulo 3, versículo aqui 18 e 19, né? Vai falar: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Aí atenção ao versículo 19, né? No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Jorge, assim, esses espíritos em prisão aqui, o que eles são exatamente? Isso tem alguma coisa a ver com o que você está falando do Hades? Tem a ver. Pronto. Ok, porque o que acontece? Já nós vimos que o Hades então está dividido em dois lugares. Tem um lugar de descanso, que é o seio de Abraão, onde vão as almas dos filhos da fé. Ok? Aí foram os patriarcas, os fiéis do Antigo Testamento e todo aquele que morre, né? Que vai dormir no Senhor. A alma dessa pessoa vai descansar a esse lugar, seio de Abraão. Só que no lugar de tormento vão as almas das pessoas que estão perdidas, que morrem sem esperança, sem Deus, sem Cristo. Ok? E nesse mesmo lugar, Vinícius, nesse mesmo lugar de tormento, é onde estão também alguns espíritos, onde fala aqui, espíritos em prisão. Que espíritos são esses? Vou resumir porque não dá tempo de ler, né? Mas no versículo 20 explicam que foram os anjos que se revelaram, que nos dias de Noé, no capítulo 6, eles fizeram uma relação contra a natureza. Eles se relacionaram com a filha dos homens. Foi uma relação muito estranha, muito contra a natureza. E o resultado foi uma humanidade que foi distorcida, se fala, né? Distorcida. Ou seja, aí começaram a haver gigantes na terra, que no hebraico chamam de nefilis, né? Então foi uma humanidade que Satanás tentou de deixar a humanidade imprestável, né? Ele queria destruir por completo a possibilidade de que a humanidade fosse restaurada. Então Satanás quase consegue fazer isso, tanto que o Senhor somente conseguiu guardar uma família na arca, né? Toda essa humanidade se perdeu. Então esses espíritos que fizeram isso, Deus teve que deixar eles em prisão, nos lugares oscuros. Eu vou ler outro versículo aqui, que está no 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Ele diz: ora, se Deus não poupou anjos
quando pecaram, está falando de aqueles mesmos anjos, no capítulo 1, versículo 3, 19. Se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, que aqui também é, aqui a palavra certa é também no Hades, precipitando no inferno, os entregou ao abismo. E essa palavra aí, abismo, é tártaro, que é lugar profundo, que é uma seção do Hades, num lugar de tormento, onde estão esses anjos e esses espíritos imundos. Que inclusive, Vinícius, eles serão soltos por Satanás, para ver se lembro, na quinta trombeta, quando Satanás seja lançado dos céus, dos lugares celestes, ele vai descer a esse abismo, e ele vai abrir esse lugar, e vão sair todos esses demônios, todos esses anjos perversos, né? Por dizer assim, piores. E eles serão soltos nos 3 anos e meio da grande tribulação. Imagina o que eles vão fazer, né? Senhor Vamos ver esses detalhes mais na frente. Então, para explicar, esse lugar, Tártaro, o abismo, é um lugar, uma seção do lugar de tormento, onde Deus ele limitou, né, a esses anjos, esses espíritos imundos, e disse aqui que estão reservados para juízo. E tem outra passagem que tem Judas, vou ler aqui, Judas versículo 6, diz: e há anjos que não guardaram o seu estado original, estão falando desses anjos que eles ultrapassaram seus limites, né? Mas abandonaram o seu próprio domicílio, eles têm guardado sob trevas, em algemas eternas, que também usa a palavra aí, tártaros, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Então, para resumir e entender melhor, né? O Hades fica no coração da terra, é um lugar espiritual, onde está o seio de Abraão, onde vão as almas dos filhos da fé e dos fiéis do Antigo Testamento, estão aí guardados nesse lugar. E tem outro lugar, que é o lugar de tormento, onde estão as almas perdidas, e também estão esses anjos que estão em algemas, estão esses espíritos imundos, né? E esse lugar foi vencido por o Senhor. Graças a Deus nós temos esperança se nós morremos em Cristo, né? Estamos em Cristo, vamos morrer em Cristo, né? Se falecemos, vamos ir a um lugar de descanso, lugar de repouso, onde estão todas as almas dos filhos da fé. Então, no final, para resumir, o que vai acontecer com esse lugar? Que nós já limos algumas passagens. No dia da ressurreição, da vinda, da parousia do Senhor, quando ele apareça em sua vinda pública, vão ser ressuscitados todos os mortos que estão no seio de Abraão, no lugar de descanso. Então, esse lugar vai ficar vazio, mas o lugar de tormento vai estar ocupado ainda pelos demônios, pelos anjos, esses anjos, e pelas almas perdidas. Eles serão ressuscitados no final do milênio, quando seja estabelecido o trono branco. Aí o Senhor vai ressuscitar a todos os mortos que morreram sem esperança, para serem julgados no grande trono branco, para mostrar porque eles merecem ser condenados, e eles serão lançados no lago de fogo. Então, no lago de fogo serão lançadas as almas das pessoas perdidas. O Hades ficará vazio, sem ninguém, porque aí serão lançados anjos, demônios, Satanás, as almas perdidas. E aí o Senhor vai lançar o Hades na lixeira, como eu denominei, na lixeira do universo, que é o lago de fogo, e a morte. E aí o Senhor vai limpar o universo tudo, e vamos ter céu novo e terra nova. Louvado seja o Senhor. Então, nossa esperança, a boa notícia é que todo aquele que está em Cristo vai a esse lugar, a um lugar de descanso. E nós devemos pregar a todas as pessoas que nós conhecemos para que eles não participem desse lugar de tormento, né? Então, bom, Vinícius, era para explicar isso, né? Eu acho que é importante conhecer esse tema para que as pessoas possam ter uma consciência, né? O que acontece um pouco desse mundo espiritual. Muito bem, muito bem. Graças a Deus por essa palavra. Muito obrigado, Jorge. Muito obrigado você que esteve até aqui, né, acompanhando esse episódio. Que Jesus abençoe sua vida.
Deixa aí o seu like se você gostou desse episódio do podcast. Comenta aí o que você mais ganhou, entendeu? O que você ainda não sabia do AIDS e agora você sabe. Se tem alguma dúvida, comenta aí embaixo. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Valeu, Jorge. Amém. Obrigadão. Valeu, Deus até a abençoe. próxima. Glória a Deus.